Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por isso. E posso chamar aqui o pastor Reinhold, que vai trazer a mensagem. Pai querido, nós estamos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem colocado na gente, ó Pai, em cada um de nós, um coração sensível, também às necessidades dos outros. O pastor Ricardo, lá em São Paulo, já está em outra igreja, está servindo de forma aí, não mais aqui, mas continua sendo nosso irmão, faz parte da nossa história, e foi muito bom, Pai, ver o amor, a amizade, até o sacrifício que alguns fizeram para mandar essa oferta para aquela família. Mas também estamos orando pela recuperação, pela saúde, pelo tratamento, pelo fortalecimento da fé da Arlete, dele, para enfrentar esse momento, glorificando o Teu nome, quer seja na cura, ó Pai, quer seja no tratamento que vai fazer a melhora dele, ou quer seja, ó Pai, superando mesmo o sofrimento com fé no Senhor, mas tudo isso está nas Tuas mãos, colocamos diante do Senhor. Estamos aqui para agradecer esse amor revelado por nossos irmãos, a ajudá-los nesse momento e continuarmos orando por eles. Louvamos ao Senhor por isso e pedimos a Tua bênção, para que mais uma vez possamos estar aqui estudando a Tua palavra, nos fortalecendo nos conceitos, nos princípios da Tua doutrina, e nós podemos, ó Pai, em nome de Jesus, não somente estar fortes, conhecedores, mas podemos ensinar, podemos até corrigir, podemos até defender a nossa fé. Te louvamos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Reinhold. Obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Quer dizer, só tem que vir alguém de visita e as coisas funcionam, não é? Isso é bom, isso é ótimo. Olha, aquelas 2 noites sobre Bíblia e ciência vai ser bem interessante, porque eu digero muitas coisas e apresento de uma maneira popular, para todo mundo entender. Imagina, por exemplo, na África, mais para o sul, não na África do Sul, ali também, na África do Sul, tem uma planta chamada planta de paraquedas. Ela tem uma flor que lembra um daqueles paraquedas. E aquela flor, ela produz uma essência que é exatamente igual quando uma aranha pega um inseto, e aquele inseto agora pega pela aranha, começa a se estressar e produz alguns fluidos, vamos dizer, e aí vem umas mosquinhas, se chamam mosquinhas assim, tipo parasitas, e eles sugam essa coisa, que não é muito agradável para nós, né? Mas para essas mosquinhas é ótimo, é o McDonald's deles. E aquela flor paraquedas imita exatamente o que os insetos produzem na hora do estresse e da morte, sendo devorado pela aranha. A fórmula química é exatamente igual. Me diga, como uma flor sabe desse processo da aranha e dos insetos, da agonia dos insetos, para imitar, para atrair aquelas mosquinhas para a polinização. Gente, por favor, não me diga que em milhões de anos tudo é possível. Isso não é mais ciência, tá? Isso não é mais ciência. Olha, aí você é confrontado com o quê? E sobre isso nós vamos falar também. Informação. E a informação não vem da matéria morta. Isso é uma lei da informática. Informação vem de um emissor inteligente. Isso é ciência, gente. Então vocês veem que a teoria da evolução não é ciência. Isso é uma cosmovisão contra Deus de propósito. E o cristão tem que saber que quando você crê na Bíblia, você não é burro, você é muito inteligente, porque o temor do Senhor é o começo da sabedoria verdadeira. Muito bem, vamos na segunda parte. Vocês enxergam bem ali? Tá bom assim? Ninguém pagou a entrada, ninguém pode reclamar também, tudo bem? Olha, eu não sei se eu preciso fazer uma oração especial para vocês,
para vocês não ficarem muito cansados, chegando aqui toda noite. Já estou com medo, né? Que vocês ficam com o olho aberto, boiando, não sei aonde, né? Tipo Biden. Você viu o Biden naquela entrevista? Eu pensei que meu videozinho do YouTube trancou. Ficou assim, né? Tipo, trancou. Então, eu espero que isso não aconteça com vocês hoje à noite. Então, vocês se lembram, o final de ontem à noite foi o quê? Aquela ligação do arrebatamento com Israel. Que é uma coisa muito importante. Agora você entende que as igrejas que não veem Israel, eles não falam do arrebatamento, não creem no arrebatamento, não creem no milênio. Aquele chiliasmos, que significa mil em latim, para eles é uma heresia, eles dão risada sobre o milênio. Você sabia disso? Isso é muito triste. Então, nós vemos a ligação com Israel. O arrebatamento ligado com Israel. Quem não cuida de Israel fica cego em respeito do arrebatamento e cego em respeito de muitas outras coisas. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. E eu acredito que essa prosperidade, esse crescer, também inclui a área da profecia. Essa prosperidade na área da profecia, que nós enxergamos as coisas. Gente, é o mais óbvio, o mais lógico. Eu junto as peças, né, de Daniel, de Mateus 24, 2 Tessalonicenses 2, das duas testemunhas. Olha, naqueles 13 versículos em Apocalipse 11, tem tantas informações incríveis que nos ajudam em colocar as peças. E isso eu acho fascinante. E mostra o quê? Que esse Deus atemporal, que sabe tudo do passado, presente e futuro, mandou escrever a Bíblia. A arma dele é a onisciência. E ele sabe tudo isso. Então, eu acho isso, não vamos exagerar, mas eu acho: abençoarei os que te abençoarem, Israel, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acredito que, eu não vou já chamar de maldição, mas uma cegueira amaldiçoada, como o pastor falou, em muitas igrejas, que não veem Israel. Isso é realmente muito triste. Então vamos hoje à noite também, de novo, aprender um pouco mais sobre profecia bíblica. Você quer ou você não quer? Muito bem, ótimo. Vamos juntando as partes do grande quebra-cabeça profético de Deus na Bíblia. E defendemos, corrigir. Onde está meu irmão que me acha? Porque eu tinha escrito com V em vez de F. Eu não vi. Porque eu trabalho com 2 línguas, às vezes com 3. Aí é muito, é burrice mesmo, mas obrigado. Nós defendemos importantes verdades bíblicas, que é a apologética, a defesa da fé. E nesses dias, que é importante, falamos das nossas convicções proféticas. E mais uma vez, sempre de novo você vai ver que alguma ilustração se repete. Como Paulo diz, que ele não cansa de repetir coisas, porque isso contribui para a segurança de nós, que é importante. Muito bem. Você ontem aprendeu o que falta para o arrebatamento. Isso é muito importante, gente. Porque alguns dizem que falta a revelação do anticristo. Sério? Mas eu não espero o anticristo, eu espero Jesus Cristo. Então, olha, já na época dos Tessalonicenses, eu li ontem, como Paulo disse: e esperando do céu o seu Filho, que vai nos salvar da ira vindoura. Já naquela época, eles esperaram Jesus do céu. Então, eles se enganaram. Isso faz quase 2000 anos? Não. Porque o Espírito e a noiva dizem: vem. E nós somos a noiva. Agora vamos falar de uma noiva normal, tá? Porque hoje quase não tem mais noivas normais. Qual é aquilo que uma noiva espera? Uma noiva normal, tá? O que ela espera? O casamento, ficar com esse amor. Olha, você se lembra do meu testemunho de hippie, né? Eu sabia que a próxima mulher que ia olhar,
seria a minha esposa, que Deus vai me mandar. E aconteceu lá em Porto Alegre, uma gaúchinha, né, que nasceu lá em Roca Salles, que agora foi detonado e destruído pela enchente, aquela região toda. E olha, eu sabia, essa é a mulher, para mim. E aquele noivado de 3 meses, para mim foi pura uma fórmula assim, né? Mas se faz, né? Namorado, noivado, casado. Mas eu sabia. E a gente esperou muito até o casamento, muito mesmo. E foi muito bom. Eu vou falar para vocês uma coisa, sem proteção, ó. Quando alguém se destrói moralmente no mundo, com namoros, com sexo livre, como nós fizemos como hippies, você é praticamente destruído para toda a sua vida. Você não vai mais conseguir manter uma coisa estável, aquela ligação estável de matrimônio. Isso é muito perigoso, gente. Olha, cuida disso, porque todos querem casar, todos querem fidelidade, depois, mas cuida da sua estrutura. Gostei muito que o pastor falou dos jovens que fazem isso, né? Esperar mesmo, que hoje o mundo zomba sobre isso. E o mundo está se autodestruindo. Melhor coisa é obedecer a Deus e você vai colher os frutos. Gente, hoje, você vê que eu estou murchando, né? Estou na última etapa, terceira idade, já não preciso mais renovar a minha carteira de estrangeiro, que depois de 60 anos, você começa a fossilizar. Você não muda mais, você não precisa mais uma foto nova, você está petrificado, entendeu? Então você vê que eu já estou nessa, mas olha, eu olho hoje para a minha família, que não é merecimento próprio, para os meus filhos, netos, é muito bom, gente. Quando você chega no final da sua vida, ou quase no final, e vê o pasto verdejante do Senhor. Eu falo isso como testemunho para os jovens. Não vê só agora a sua situação, porque o diabo promete um atalho. Mas ele cobra um preço, não esquece isso, por favor. Então, aquela reação em cadeia começou em Pentecoste. E vai, nesses 2000 anos, pessoas no mundo inteiro reagindo. E uma grande parte das conversões que pessoas aceitam Cristo é através do testemunho pessoal. 70% e mais. Testemunho pessoal, muito importante. Um fala para o outro. Então, nós falamos daquele versículo, porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério. É um mistério revelado, ninguém conheceu, para que não sejais presumidos em vós mesmos, como muitas igrejas que são amilenistas. Eles são enganados na própria inteligência, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Depois do arrebatamento, Deus vai começar essa grande restauração. É a plenitude dos gentios. Deus sabe tudo. Essa loirinha é minha filha, a Tutuquinha. Ela nasceu em Recife, mas nasceu do mesmo jeito. Você viu, né? Não assim. Tudo bem. A plenitude dos gentios de Pentecoste até o arrebatamento. Começou na Babilônia, o tempo dos gentios, e depois vai até o final da tribulação e a plenitude dos gentios, de Pentecoste até o arrebatamento. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Quer dizer, Deus ainda quer salvar pessoas. Você está esperando o arrebatamento não porque você não foi santificado o suficiente e você ainda não pode chegar no céu. Olha, uma prova disso é o tribunal de Cristo, que diz que vão chegar pessoas de mãos vazias. Eles não juntaram nenhum pedacinho de ouro, de prata, de pedras preciosas. Eles juntaram feno, palha, tudo que queimou, e madeira. Mas um dia eles tinham aceito Jesus. Porque a Bíblia diz, Jesus diz que sem mim nada podeis fazer. Não, eu posso fazer muita coisa. Só que isso não vai ter valor
lá no céu que eu faço sem Jesus, você entendeu? Mas eles vão chegar lá. Isso mostra, independente do seu estado de santificação, você vai chegar lá, mas depois tudo será avaliado. Então, a plenitude dos gentios, o encontro da noiva com o noivo, e aí depois começa a restauração de Israel. Muito fácil. E aqui parece que tem muitas igrejas que não sabem contar até 2, que é muito fácil. 1, 2. Primeiro, segundo. Presta atenção. Expôs Simão, que é o Pedro, naquele concílio lá em Jerusalém, expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Esse povo que é chamado para fora dos povos se chama eclésia, né, em grego, é a eclésia ou eclesia. Então, isso aqui é a igreja. Primeiro, ele visitou os gentios. Olha, o Simão, naquelas alturas, ele já reconheceu isso. E naquela época tinha poucos gentios salvos ainda. Ele já viu o que ia acontecer depois. Que o evangelho seria pregado no mundo inteiro, porque Jesus falou. Então, primeiro vem a igreja, e agora vem o segundo. Fácil, né? Cumpridas estas coisas, quer dizer, a plenitude dos gentios, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Gente, é 1 e 2. Depois disso, depois de quê? Depois da igreja. Eu não entendo como alguém lendo isso normalmente pode interpretar isso diferente. Não pode. Olha, quando a Bíblia fala Davi, Jerusalém, Sião, Jacó, são os judeus. Não é a igreja. É muito fácil. Muito fácil. A restauração de Israel é o alvo de Deus. Mas ele introduziu, intercalou a época da igreja. Né? Então, aqui o esquema. E aqueles versículos de Atos 15, 14 e 15. Atos 15, 14 e 15. Agora a pergunta, quando começa a restauração de Israel? Já falei, depois do arrebatamento. Mas através de quê ou quem? Com o aparecimento das 2 testemunhas, Israel será reconectado à sua história e nos 7 anos seguintes levados à sua redenção. Olha, quando você observa Israel hoje, os Hasidim, olha, eu tenho muita simpatia para os religiosos, talvez não bem com os bem fanáticos, né? Mas eles estão se esforçando. Mas você vê que Israel hoje é sem aquela orientação de Deus, sabe? Que eles precisam muito. E quando essas 2 testemunhas vão aparecer lá, que nem Moisés e Elias, imagina uma dose dupla, Moisés e Elias parecido, eu não digo que é Moisés e Elias, mas aquela arma poderosa de Deus, as armas, 2 personalidades. Israel vai ouvir a mensagem, eles vão falar de tudo, sobre o anticristo, a abominação do templo, a perseguição que virá, a sedução, e Israel terá de novo alguém que fala em nome de Deus. Eu acho que vai ser muito bom. Com as 2 testemunhas começa a restauração espiritual de Israel. Claro, o relógio de Deus com Israel, que parou por 2000 anos, começa a andar com o pacto de paz que o anticristo vai fazer com Israel. Ali começa o countdown, a contagem regressiva daqueles 7 anos. Aí vem um efeito dominó, mas sobre isso eu vou falar amanhã à noite. Não posso falar tudo agora. Olha aqui, só para você ouvir a minha língua, porque estou com saudade, né? Die 2 Zeugen der Antichrist und die Entrückung der Gemeinde. As 2 testemunhas, o anticristo e o arrebatamento da igreja. Eu fiz 14 partes, que está no YouTube, em alemão, que são pelo menos 7 horas de estudo. E eu quero fazer todas aquelas séries, não só das 2 testemunhas, também da criação,
sobre Israel como que começa a incomodar todo mundo. Eu quero botar tudo no YouTube. É um trabalhão e peço que vocês orem por isso. É meu testamento. Olha, eu já estou pensando em testamento. Tudo bem. E também o canal. Olha, eu botei aqui, não desprezes o dia dos humildes começos. Sabe por quê? Quando eu botei as 4 partes lá na Suíça em língua alemã, dos sinais dos tempos que nunca houve, entraram centenas de milhares de pessoas. Muitas pessoas. Até hoje entraram lá naquelas séries, uns 600 mil, até mais talvez agora. Então, olha aqui, 23 visualizações, 34, 81, Reinaldo, paciência, paciência. Mas vocês podem ajudar divulgando. Né? O novo canal sobre profecia bíblica, o quebra-cabeça profético. E como já foi falado, acho que foi a Rachel que leu aquele versículo de Daniel 12:1, se eu ouvi bem. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo que nunca houve, que vai ser tão horrível, naquele tempo será salvo o teu povo. Quando Israel será salvo? Na grande tribulação. E tem cristãos e perguntam isso até hoje. Quando os judeus vão se salvar? Já está escrito na Bíblia 2.500 anos, pelo menos 2.500 anos. Então, é isso aí. Enquanto o mundo vai ser julgado, aquela ira apocalíptica, aquela sedução com o anticristo, enquanto o mundo vai assim, Israel vai assim. E vai chegar até o ponto de aceitar aquele que hoje é muito desprezado e negligenciado. Nós temos muitas profecias sobre o Messias sofredor e eles não cuidam desse aspecto. E isso é triste por enquanto. Mas vai mudar. O arrebatamento da igreja. Quem participa? Você se lembra? Isso é o nosso tema, na verdade. Quanto tempo já gastei? Tá bom. Quem participa? Aqui temos algumas pessoas e você vê também que nem no teatro alguns sumiram, né? É isso. Quem não participa, vamos começar com o negativo. Né? Notícia boa, notícia ruim. Vamos começar com ruim, depois a boa. Lembrai-vos da mulher de Ló, que aparentemente correu junto com o marido. E a única coisa que Deus falou para não fazer, ela mostrou que o coração dela, na verdade, ficou no mundo. Ela era uma, vamos falar assim, uma Maria que vai com todos. Ou cristão chuchu. Você conhece isso? O chuchu não tem gosto, né? Qualquer coisa que você bota junto, o chuchu tem aquele gosto. E isso acontece muito, muito. Tem muitos cristãos que são uma sombra na igreja, sabe? E a gente não vê aquele motor do Espírito Santo mesmo. E olha, não deixe essas dúvidas para ninguém, por favor. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esse permanecer é para sempre, gente. Não é só nessa vida. E isso é muito sério. Muito fácil, esse versículo. Pois muitos andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são que andam entre nós, na igreja, inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando você fala com alguém da igreja, e você nunca ouve uma palavra de Deus, de Jesus, da Bíblia, alguma coisa espiritual, você tem que questionar se essa pessoa é crente. Sabe? Quando se só fala de futebol, eu não sou contra futebol, tá bom? Não sou. Mas quando só se fala dessas coisas, até depois do culto, sabe? É um sinal, pode ser preocupante. E Paulo fala aqui, olha, isso é um dos piores versículos do Novo Testamento, eu acho, que é sério. Né? Quando se joga as pérolas diante dos porcos. Assim está escrito na Bíblia.
E Paulo continua agora, esse versículo é a continuação. Pois a nossa pátria ou cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, para o arrebatamento, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E eu botei aqui uma sequência de impressões digitais aqui, né? Isso é a impressão digital. Só que isso não é a tinta que se usa para colocar as impressões digitais. Aqui eu botei representando o sangue de Cristo. Você entendeu? Só assim você vai para o céu. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes, ou, outras Bíblias em línguas, miseráveis de todos os crentes. Não. Se você só espera em Cristo nessa vida, você é pior do que os incrédulos. Porque você tem as informações, você devia ter a esperança e não tem. Entendeu? O mais miserável de todos os homens. Muito sério. Nós somos peregrinos, não esquece, né? Somente peregrinos. E isso é que determina a cosmovisão de um cristão para sempre maneirar também com os bens materiais. Olha, eu não sou contra a riqueza. Gente, eu tenho amigos na Alemanha, crentes, que me sustentam, né? Eles, até a empresa muito grande, eles dão 10% para o reino de Deus. 10% de todo o lucro para o reino de Deus. Ajuda muitos missionários. Mas, sabendo que nós somos só peregrinos, tudo é ajustado da nossa vida. Os gastos também, né? O investimento. E sabemos que não há salvação em nenhum outro, pois não foi dado nenhum outro nome aos homens debaixo do céu, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus. Não tem outro. E eu falei daquela coisa que eu não tinha ilustração na hora, né? Você se lembra. É o verbos e uma Boeing. Aqui o verbos, por favor, não seja triste que eu falo isso para dar de ti, mas aqui o verbos, ele é um exemplo de um incrédulo, de um perdido. E o avião é o símbolo de um cristão, tá? Agora os dois estão correndo, olha, mas esse verbos correu. Né? É fictivo, você sabe, né? É fictivo. Porque o avião sobe, você se lembra com quantos quilômetros que eu falei? 250, mas tem variedade, depende do peso e do tamanho do avião. E aí, apesar que ele andou na pista, parecia um incrédulo igual, com motor, com janelinhas, muito parecido, né? Numa certa altura, os dois se separam. Porque só o avião sobe porque foi construído para subir. E assim você, dentro de si, na hora quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo entrou na sua vida, agora você tem isso. Acredita nisso. Isso é garantido. Temos muitos versículos sobre isso. Então a pergunta é, você é um avião? Não aquele, o cara é um avião. Não, um avião no sentido de arrebatamento. Se Jesus está no seu coração, você vai subir com asas como águias. Se fosse uma outra igreja, alguém ia dizer amém, alguma coisa pelo menos, né? Mas você fala isso interiormente, né? O alemão normalmente é bem quietinho, mas eu já não sou mais bem alemão, né? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Nós seremos transformados. Amados, ainda não se manifestou. Isso quer dizer, ainda não. E isso nós temos que falar hoje para muitas igrejas que querem governar com Cristo, ou acham que certos sinais do milênio nós temos hoje na igreja. Isso é muito, muito engano. Ainda não. E ali também tem uma certa paciência doutrinária
para botar as coisas em ordem. Essa metamorfose só vai acontecer quando Jesus voltar e nós seremos arrebatados. É um pouco pesado agora, mas olha, eu tenho que falar isso, tá? Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai, que está nos céus. Agora presta atenção. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que é isso, gente? Qual é a lógica da coisa? É muito fácil qual é a lógica. Que essa coisa aqui, olha, me perdoa quando falo isso. Essa coisa aqui de profetizar, de expulsar demônios e fazer milagres, não é a vontade de Deus. Eu tenho que falar isso. Olha, e quando eu escuto ali muitos naquele dia, eu olho para o mundo evangélico brasileiro. Você entendeu? Muitos. Quem são hoje os muitos? Olha, apesar que eu sei que Deus é soberano, eu sou separatista, mas eu não sou exclusivista. Eu sei que nascem pessoas em muitos lugares, como pessoas nascem numa mansão. Olha, essa igreja aqui, eu não falo do tamanho. Doutrinariamente, essa igreja é uma mansão, tá? Agora, doutrinariamente, às vezes, alguém nasce numa favela. Doutrinariamente. Né? Mas ele pode ver onde ele está e o Espírito Santo guia em toda a verdade. Só que eu vejo, na prática, é um processo muito difícil. Porque aonde uma pessoa nasceu de novo, eu falei sobre isso, acho que até que uma vez, correndo atrás de uma lata vazia. Eu tenho muito pena dos bichinhos que nascem numa chocadeira. Sem pai, sem mãe, principalmente sem mãe. Um patinho que nasce numa chocadeira, nasce e quando nasce, normalmente, acima tem uma coisa bem fofinha, que é a mamãezinha. E o patinho vai atrás da mãe. Ela pula na água, os patinhos atrás. Tem muitos filmes no YouTube, eles atravessam a rua e atrás. Quando não tem a mamãe e o bichinho nascer numa chocadeira, o que o pato faz, o patinho? Vai atrás da primeira coisa que se mexe. Você sabia disso? A primeira coisa. Pode ser o cachorro. Pode ser o homem que botou o ovo na chocadeira. Pode ser um gato. Olha, tem um monte de filmes no YouTube. Eu tenho um monte de fotos no meu arquivo de patinhos, até com guaxinim e gambá e não sei o quê. Qualquer bicho. Qualquer bicho. E isso acontece que quando você puxa uma lata vazia, o patinho vai atrás da lata vazia e vai, quac, 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 tu é minha mãe, tu é minha mãe. E vai atrás da lata vazia. Isso acontece com muitos cristãos, correndo atrás de latas vazias. Muitas igrejas, para mim, com heresias, são latas vazias. Mas o patinho corre atrás, porque é um problema. Eu vejo que é difícil ser corrigido aí, para realmente enxergar as coisas certas. Alguns enxergaram, já falei com muita gente que também saiu. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Falou Jesus quando a parentela veio. Foi meio duro, mas é verdade. Quando eu aceitei Jesus, a minha família não era crente, e eu ganhei novos familiares, irmãos e irmãs em Cristo. Era um outro relacionamento. Então, vamos falar para aqueles inimigos da cruz, vai no quadro negro e escreve 100 vezes, fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, né? Você conhece isso, como castigo. Mas o que eu faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Paulo, mas o que é isso, Paulo? Não. Esse cara é muito radical. Paulo não fala que todos são falsos apóstolos, talvez tenha alguns verdadeiros. Ele diz,
todos que querem nos copiar são cópias piratas. E sabe o que é pior? Olha, eu falo isso, no Brasil tem um bando sem vergonha que se chama apóstolos. Eu já conheci e encontrei vários. Eu só posso advertir quem hoje se chama apóstolo. Claro, já falei que nós temos chamais, nós temos até patriarcas, né? Já já foram promovidos. E não é de admirar, porque o próprio Satanás, isso é muito forte, gente, o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros, muito forte. O que é isso? Seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. E agora vem uma coisa, como eles se mostram, como você pode detectar eles. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, que tira o dinheiro, que corta a lã da ovelha e não cuida da ovelha, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. É isso que acontece. Foi meio duro, eu sei, mas é importante. Quem participa? Todo que entra na aliança nova. Eu tenho que dizer que essa aliança, ela foi primeiro oferecida aos judeus. Não esquece, porque nós pensamos muitas vezes só na igreja. Não. Primeiro foi oferecido aos judeus, mas todo mundo pode entrar. Como lá no Egito foi colocado aquele sangue do cordeiro, você se lembra, né? Na época de Moisés, no marco da porta, foi não quer, mas vamos lá de novo, só um pouquinho. Tá. Assim você tem que usar o sangue do cordeiro, que é Jesus para nós, para colocar no seu coração. Você entendeu isso? É muito fácil. Eu não pergunto hoje alguém se ele é crente. Eu pergunto, é meio forte, eu pergunto, você foi lavado no sangue de Cristo? É muito importante. Isaías 53. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é Atos 2, 21, mas está escrito também em Joel 2, 32, e em Joel está escrito Yahvé. Yahvé. É bom que você tem Bíblias onde você tem um pouco das coisas originais. É Yahvé, que é Jesus também. Né? Jesus é o Deus de Israel. É assim, o nome do Senhor. E já falei isso, já mostrei, né? Quem nasce de novo, ele faz parte e vai ser arrebatado. E aquele que ouviu a voz de Jesus e passou da morte para a vida. Isso acontece quando o Espírito Santo age na nossa vida, algo realmente muito importante acontece. Nós entendemos a realidade espiritual. E ele diz, as ovelhas ouvem a minha voz, e eles seguem ele, jamais perecerão. E eu acredito nisso, sério. Eu acredito que o cristão não pode perder a salvação. Ele pode se prejudicar, ele pode ficar inútil, mas jamais perecerá. Mas olha, Deus faz de tudo, com a sua palavra, com o Espírito Santo, com outros irmãos, para nos ajudar, para não chegar lá com mãos vazias. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. É a única ponte, muito fácil aqui, na única ponte que liga o mundo perdido com a Jerusalém celestial, ou o homem pecador com o Deus verdadeiro. Essa ponte é Jesus. Eu gosto muito desse detalhe aqui. Eu devia ter colocado um zoom aqui em algum canto. Aqui tem pessoas que andaram no caminho estreito. Obrigado. Opa, foi bom, né? Então, aqui eles estão puxando pessoas para cima. Essa é a nossa tarefa para cumprir a plenitude dos gentios. Vocês entenderam, né? Para puxar, para eles saírem, porque esse caminho lá, cheio de propaganda, flechas, tudo indo na mesma direção, que é o fogo eterno, é a perdição eterna. A Bíblia diz que ele é espaçoso. Espaçoso, essa palavra é espaço, que nem o cosmo. Lá você pode fazer o que você quer. Entendeu? Mas o fim é a perdição. Então vamos tomar juízo.
Olha, e sem dúvida grande é o abençoado mistério divino. Deus se manifestou em carne, foi justificado pelo Espírito, foi visto pelos anjos, anunciado entre as nações, crido no mundo e recebido na glória. É praticamente uma confissão de fé, e isso é esta verdade absoluta, que Paulo mencionou várias vezes. Jesus disse: eu vim por causa da verdade, e ele, pessoalmente, ele personifica essa absoluta verdade de Deus. Mas vamos fazer uma perguntinha que é muito bom, eu acho importante para nós. Você acha que Deus está satisfeito com você? Eu sei que é uma pergunta difícil, e espiritualmente você vai baixar a sua cabeça. Eu também. Então, olha, quando Paulo diz, alegrai-vos no Senhor, e mais uma vez falo, alegrai-vos, né? Aquela risadinha meio, né? Você sabe. Mas uma coisa é certa, a sua situação atual pode ser um pouco difícil, mas a sua posição como crente, quando Deus olha hoje para você, olha, Ele olha aqui para essas pessoas, e Ele olha através de Jesus, a cruz de Cristo, que Ele morreu por nós, Ele faz assim, ó, rubricado, perfeito, sem mácula, sem rúcula. Você entendeu isso? Isso é muito importante. Isso é que nos dá alegria. Se eu não ia saber isso, eu nunca teria alegria. Eu ia viver aquele estresse da minha situação permanente. Deus não está satisfeito comigo. Não. Isso exalta o sacrifício de Jesus. E nele, você foi lavado. Nele os seus pecados foram perdoados. E nele você foi feito justiça de Deus. Nele, você entendeu? Por isso nós amamos Jesus e valorizamos isso. Haverá sinais para o arrebatamento. Isso também divide um pouco os cristãos, porque eu acho que alguns, às vezes, eles fazem confusão entre sinais e os preparativos para o palco apocalíptico. Os preparativos é uma coisa, e o cumprimento dos sinais mesmo, a igreja não vai ver. Olha, essa coisa de guerra, rumores de guerra, terremoto e outras coisas, sinais no céu, eu fiz um estudo sobre isso. Isso vai acontecer naquele efeito dominó nos 7 anos apocalípticos, que todo mundo vai saber, essa guerra, que 1/3 da humanidade vai morrer, 2 bilhões de pessoas. Depois haverá outra guerra, mais 2 bilhões. A metade da humanidade já foi ceifada, quando nós falamos de 8 bilhões hoje. Um terremoto, 2 terremotos. Um que vai abalar o mundo inteiro. O outro não haverá mais ilhas. Todas as ilhas serão removidas dos seus lugares e não haverá mais montanhas. Imagina a mudança topográfica. Isso não é um terremoto na Guatemala, ou no México, ou não sei aonde. O Himalaia, quase 9.000 metros, ele não faz parte da criação original de Deus. Aquela fossa mariana entre Japão e Austrália, com quase 11 quilômetros, 11.000 metros, não faz parte da criação original. Por quê? Isso foi feito depois do dilúvio. Deus baixou o mar e levou as montanhas para ter a terra seca de novo, porque chegou um monte de água. Então, aquele terremoto vai transformar muitas coisas. Mas é no Apocalipse, não é hoje. Hoje vemos as sombras do Apocalipse e os preparativos para o palco. É isso que nós vemos, né, quando vedes que o dia se aproxima. Mas olha, eu acho que tem que fazer uma exceção, acho que eu vou chegar lá, tudo bem. E ele diz, quando nós vemos tudo isso, tanto mais quando vedes que o dia se aproxima, Deus quer na sua vida espiritual um crescimento, né? Uma coisa para cima, uma coisa positiva, tanto mais. Você olha para esse mundo, e olha, nós podemos dizer, nunca o arrebatamento chegou tão perto.
E isso eu não falo assim só, né, da boca para fora. Nós olhamos, observamos e vimos. Não pode mais durar muito tempo. O palco apocalíptico em preparação. Os sinais dos tempos que nunca houve. Não vou falar sobre isso agora, isso seria um estudo à parte, né? Um monte de coisas que nunca houve. Uma coisa, por exemplo, também, eu falo isso, como foi nos dias de Ló em Sodoma, assim serão os dias da volta do Filho do Homem. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmo. E em inglês está escrito, quando eles publicam o seu pecado, está escrito, they parade their sin. Eles vão fazer paradas em público com o seu pecado. Isso são paradas gays, é o carnaval das perversidades. Eles vão mostrar isso como Sodoma em público. Olha, faz poucos anos que isso está acontecendo. E parece uma alavanca quando se começa a tocar e derrubar colunas dos mandamentos de Deus, ninguém mais segura. Gênesis 11, 6 está escrito, Deus olhando para a Torre de Babel, para aquela humanidade rebelde e idólatra, agora não haverá mais restrição nenhuma contra tudo que eles intentam fazer. Não haverá mais restrição nenhuma contra tudo que eles intentam fazer. Agora você sabe onde nós estamos agora. Mas olha, com Jesus nós temos esperança. E na verdade a exceção que eu vou fazer aqui, Deus nos deu um bônus, Ele nos deu um presentinho, que é Israel. Israel é o mega, hiper, super, über sinal. Né? Como existem hoje übermodelos ou modelas Israel, sem dúvida. E olha, já faz tempo, né? Décadas, que a gente observa muitos cumprimentos de profecia em respeito de Israel. E até Ezequiel 38 fala, no fim dos anos, olha, cuida bem, no fim dos anos, virás a terra que se recuperou da espada, ao povo que se congregou dentre muitos povos sobre os montes de Israel. Os judeus chegaram de 130 povos, muitas línguas, muitas culturas. E a Bíblia diz, nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra. Aqui Deus fala com o Gog de Magog. Diz que ele vai chegar a uma terra recuperada da espada, holocausto, por exemplo. E hoje é bem essa situação. Olha o Putin, o Putin sempre dança no eixo do mal. O Putin, né? Olha, a Rússia concorda com a Turquia e o Irã. Israel mina e ameaça a estabilidade regional. Gente, isso é uma piada. O cara que fez aquela guerra na Europa, né, uma guerra feia contra a Ucrânia, está falando de ameaçar a estabilidade regional. Mas é assim, olha, o ursão, porque a Rússia é chamada urso também. A Rússia tem 10.000 quilômetros. E 5.000 do norte ao sul, e ainda quer devorar pelo menos uma parte da Ucrânia, e ameaçou até a Suécia e a Finlândia. O urso está uivando, não sei como se chama isso, né? Mas é isso, olha, rapidinho, a paciência do Putin pode esgotar, e ele vai invadir Israel. Isso não é brincadeira. O Irã já está louquinho, e eu acho que amanhã à noite vou falar um pouco sobre isso. E os congregarei das extremidades da terra. Aqui nós temos a imigração judaica para Israel desde 1948, com toda a lista e os números. Agora, isso é melhor para vocês. Isso eu acho muito interessante. Aqui nós temos, por exemplo, até essa faixinha, são 300.000 pessoas. Né? É um gráfico. Aqui você tem 1.000 pessoas. Tá? É uma terça parte dessa coluna mais avermelhada. Total retorno do cativeiro babilônico em 100 anos, na época de Neemias e Esdras. Só essa quantidade de judeus voltou da Babilônia. Acho que não eram nem 100.000, era menos. E olha hoje,
Olha bem, as colunas, principalmente quando o Império Soviético implodiu, 1 milhão de judeus foi para Israel. Olha as colunas comparado com o retorno, uns 500 anos antes de Jesus, na época de Neemias e Esdras. O maior êxodo de todos os tempos. A figueira está brotando e muitos cristãos dormindo. Gente, é uma coisa muito significante. Isso cai no olho, é uma loucura. Não? O que está acontecendo lá com Israel e também a hostilidade dos povos contra, não? Os judeus voltando com 1000 rostos diferentes. Aqui é também interessante, porque aqui era uma entrada chamada os portões de Hulda, onde o pessoal que veio mais do sul entrou. Jesus, de certo, subiu essa escada e entrou aqui também. Aqui, porque hoje tem um muro aqui, mas aqui começa, que são 3 arcos, e aqui temos 800 levitas. Levitas que sabem, são Levi, Levinsky, Levinson e todos esses nomes, e eles estão tentando cantar. Eles não são cantores, mas eles fizeram isso, eu acho significativo. 800 levitas se juntaram lá para cantar. E aqui, antes nós vimos uma foto parecida aqui em cima. Claro, isso é por causa do Yom Kippur, que é o dia da reconciliação. Então aqui você vê um monte de judeus no muro das orações. É um sinal. É um sinal. Israel voltou. Não precisamos mais discutir como os pais da igreja, os reformadores. Israel voltou, é uma realidade. Quem não quer ver isso, ele não vê o mato de tantas árvores, né? Que nem esses que o pastor Nogueira falou, que nós não temos nada no Novo Testamento sobre a significância de Israel hoje, ou a volta. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice e tontear para todos os povos. É isso que aconteceu. Principalmente depois da fundação do Estado de Israel. Hoje eles têm uma loucura de raiva contra os judeus. É inexplicável. E nós vemos como o diabo, olha, eu falo isso aqui em público, como isso foi colocado no Alcorão. E isso só é possível por causa do diabo que está por trás disso. Esse anjo Gabriel. Porque sabe o que está escrito no Alcorão? Enquanto tem um judeu vivo, a redenção final não pode vir para os muçulmanos. Gente, que doutrina é essa? Quer dizer, eles têm que matar todos os judeus. E Hamas fala, vou mostrar domingo à noite, a citação do Hamas, daquele grupo de terroristas, que eles querem matar qualquer judeu aqui na terra. Porque está escrito no Islã, no Alcorão. E quem quer dizer que isso não é verdade? Eu vou te mostrar. Sabe o que eu digo? Meu pai ficou 7 anos como prisioneiro de guerra na Rússia. Coitado. Numa guerra perdida por causa do Adolf Hitler. Meu pai perdeu 7 anos, ele nunca mais era o mesmo homem, ele era cheio de iniciativa antes, depois ele era um homem diferente. Uma guerra perdida. Quando eu vou ser preso hoje, ou morto, pelo menos eu sei para quem e por quê. Porque é para Jesus, entendeu? É bem diferente. Eu não tenho medo. Agora vocês têm a frase. Quem gosta da frase quando eu falo isso com sotaque? Atropelados pelos acontecimentos. É isso. Porque no Islã não tem nenhuma profecia que fala da volta dos judeus no fim do tempo. Lógico, não tem. E aí os judeus voltam. E eu falo isso também aqui, sem proteção. E o Alá, puxa, esse Alá de repente é um coitado. É um coitado. 7 exércitos árabes vão lá invadir Israel, depois da independência de Israel. 7 exércitos, vamos acabar. E olha, eram sobreviventes do Holocausto com quase 100 armas, e a terra era toda despedaçada. Se você já viu um mapa, impossível para ser defendido. Fala com qualquer militar, com qualquer um que entende de estratégia de guerra. Impossível. Sem exército e uma terra despedaçada. O que aconteceu? O Alá apanhou. Mas como ele apanhou? Mas ele é o Deus da espada. Muhammad, ele difundou o Islã com espada. Eles só veem Alá quando eles
vencem, quando eles matam, quando eles decapitam, estupram, é isso tudo que foi feito lá ao lado da faixa de Gaza. Eu falo isso em público. Mas é verdade. Depois eles apanharam. Olha, Israel já travou 12 guerras. Muitos não sabem disso. Muitos só conhecem guerra pela independência, 6 dias, Yom Kippur, a guerra no Líbano, no total. Sabe o que aconteceu? Os árabes só perderam. O tempo todo apanharam e não estão sossegando. Alguns sim, graças a Deus, mas olha lá hoje na faixa de Gaza. E agora você viu isso hoje, né? Eu já esperei por isso. Foi muito bom, gostei, sério. Porque os Houthis, eu pensei, até quando esses caras vão aprontar lá no Iêmen, lá embaixo, sabe? Atacando os navios. Aí eles mandaram um drone iraniano. Aí agora Israel pensou, passaram da linha vermelha, 20 aviões foram lá, 20 aviões de guerra. E aqui você vê uma parte daquilo que eles presentearam os Houthis, para mostrar, gente, se vocês vão continuar, vocês vão pagar muito caro, muito caro. E olha aqui uma foto, você vê aquele jovem aqui, isso, eu acredito que a passeata do Yom Yerushalayim, quando eles festejam o dia de Jerusalém, quando Jerusalém foi reunido, você vê essa mulher aqui, árabe, ou beduína, mas acho que é mais assim. Não vou dizer Palestina, porque Palestina não existe, é uma mistura. Ela grita aqui, eu procurei a palavra que nós temos em alemão, que se chama saliva de dragão. Nós temos isso, a venenosa saliva de dragão aparece no Velho Testamento. E ela aqui está salivando, gritando, Al-Mahut, Lal-Yahut. Olha, nós na chamada temos uma palestina, crente, casado com o filho do Vimalgo, a Wafa. Eu perguntei a ela, Wafa, o que quer dizer morte aos judeus? Me fala isso na tua língua. Al-Mahut, Al-Yahut. Eles gritam isso o dia inteiro desde o jardim infantil, gente. Isso é uma lavagem cerebral. É quase, eu espero que eu não vou ofender ninguém, que nem o Ave Maria, certo? Desde pequeno, a lavagem cerebral, aquele ódio, olha como ela está falando com esse menino aqui. Eu não entendo por que eles não tomam juízo. Alguns sim, a maioria não. E depois do arrebatamento, o que vai acontecer? É uma escatologia simples e evidente. Eu defendo isso. O que nós pregamos, essas convicções proféticas, eu defendo como os mais óbvios, mais bíblicos e que também que honram mais as promessas que Deus fez com Israel. Porque, olha, ele falou para Moisés, é um kit até para mim como alemão, eternamente eu serei lembrado como Deus de Abraão, Jacó, Isaac e Jacó. É o Deus de Israel. O que eu vou fazer? É um kit. Aceito ou não aceito? O Deus é o Deus de Israel. Não tem como. Então, depois do arrebatamento, fora que começa a andar a restauração de Israel através de muito sofrimento, a angústia de Jacó, o anticristo virá, a operação do erro, o tempo apocalíptico. E esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Eles não aceitaram o amor da verdade para serem salvos. Então você vê aqui, eles rejeitam. Então, olha, eu acredito, isso foi falado, eu não quero discutir, mas eu acredito que depois do arrebatamento, haverá sim uma segunda chance, ou uma terceira, uma quarta, uma quinta. Só que a lógica é o seguinte, quem hoje não aceita Jesus, que é tão fácil, com essa atuação do Espírito Santo especial que veio desde Pentecoste, vai ser muito, muito, mas muito difícil e muito improvável que uma pessoa assim vai aceitar depois do arrebatamento, mas não impossível. Porque Deus não quer a morte do ímpio. Você entendeu? E muitos vão rejeitar
a marca da besta, muitos vão morrer. E olha, em Apocalipse 7, João vê uma grande multidão, que nem dá para contar, de todos os povos, línguas, tribos e nações, que vieram da grande tribulação, que parece a igreja, mas não é, porque a igreja não vem da grande tribulação. Então, um monte de gente vai ser salvo nos 7 anos apocalípticos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. E isso aqui são versículos, presta atenção, pós-arrebatamento, isso não é agora, hoje, nós temos que cuidar para não fazer confusão, porque aqui Paulo fala do anticristo, que vai ser presente e vai enganar as pessoas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. A verdade, né? E também já falei essa absoluta verdade de Deus. E olha, o grande consolo para mim é isso. E agora sabeis que o detém para que ele, o anticristo, seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e já está impaciente, aguarda somente até que seja afastado aquele que agora o detém. Você prestou atenção aqui? Vamos voltar aqui. Quem envia a operação do erro? São os Illuminatis, os maçons, os políticos ou alguma organização misteriosa? Não, Deus vai botar a sinaleira para a luz verde. Gente, isso é um consolo, mas é um consolo, porque eu já encontrei pessoas que me assaltaram depois, assim, espiritualmente, depois de uma pregação, uma palestra, falando do anticristo, falando da marca da besta, que são os chip maníacos, né? E falando, olha, na internet eu li uma coisa que não pode mais tirar o chip. Uns acham que através da vacina de corona, o chip foi introduzido. Ai. Que nem lá no Nordeste, faz muitos anos, eu lá num rádio, respondendo perguntas proféticas, uma senhora ligou e disse, missionário, eu descobri no armário da minha cozinha um leite em pó com as barras, com o código de barras, o que eu faço agora? Porque naquela época falaram que isso aí é a marca do anticristo. Se amanhã o governo alemão decide que meu passaporte não vale mais, a minha carteira de habilitação não vale mais, eu vou ganhar um chip implantado. Esse chip implantado não é a marca da besta. Apesar que eu não vou aceitar, porque nós temos essa conotação, a marca da besta, que virá na metade dos 7 anos, é ligado com a adoração do anticristo, direto. E não precisa ser um chip, pode ser uma tatuagem, pode ser qualquer coisa que você aceita e você se mostra leal ao anticristo, como na época do Adolf Hitler, Heil Hitler, todo mundo. E quem não tirou o chapéu, foi levado. Tinha um sinal exterior, sim, porque o diabo é um macaco, né? É um macaco, faz essas coisas. Então, você vê, ele ainda é detido. Olha, o anticristo pode ser meu vizinho, lá em Belém Novo, no sul de Porto Alegre. Meu vizinho, não vai fazer diferença nenhuma, porque por enquanto Deus não deu luz verde. Olha, cuidado, porque a internet pode ser uma bênção, uma maldição. Cuidado com aquilo que você pega na internet. Tem um monte de bobagem. Até, por exemplo, a Arca da Aliança foi achada. As rodas dos egípcios foram achadas no Mar Vermelho. Gente, cuidado. Cuidado, tem um monte de fake news também na área evangélica. Não gosto quando eles fazem isso. E depois vem o Tribunal de Cristo, aí todas as medalhas e as que nós conseguimos na nossa vida, não vai valer nada. Você não pode, assim, ganhar. Porque importa que todos nós compareçamos perante o Tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Gente, isso é muito sóbrio do Paulo.
Vocês sabem que o cristão pode fazer mal. Eu vou dizer, eu já experimentei isso. Eu já estou 50 anos no campo missionário, numa missão onde eu jamais ia trabalhar, humanamente dito, mas nunca na vida. Mas Deus deu graça. Sabe, nós chamamos um missionário que está no campo missionário, que nem um coelho que está no campo. Eu hoje sou um lebre desses, e quando você olha a minha costa, está cheio de feridas. Já apanhei muito. Mas quando você tem uma vocação, a vocação eleva você sempre de novo, e Deus se compadece. Mas o mal está aqui, você entendeu? Olha, não fica numa ilusão. Esse mal está aqui, na igreja, nas missões, e cuidado, certo? Sempre cuidado. É muito importante, ser sóbrio. E aí a Bíblia diz, né, que tudo vai ser aprovado pelo fogo, depende do que você juntou, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Uma coisa queima que você fez em Jesus, e as coisas preciosas você fez com Jesus. Eu faço muitas vezes, conscientemente, eu dou algo em nome de Jesus. E aqui a Bíblia diz, né, alguns vêm com mãos vazias. Olha, aqui o homem lá nos Estados Unidos, a moto dele queimou. É uma BMW. Eu já tive BMW. Eu entendo que ele sofreu. E olha, tudo nós vamos deixar para trás, né? E eu vou mostrar uma coisa para vocês, que eu também sou um desses, só para você saber que eu não sou um super espiritual também, né? Gosto de moto, né? 1.600, porque eu não posso mais me sentar em cima de uma 500 ou uma coisa assim, né? Mas ela está parada, porque eu investi nos últimos anos nos meus filhos. E vocês sabem, andar de moto aqui no Brasil é uma beleza, principalmente as ruas de Fortaleza. Olha, aqueles poeiros, imagina de noite um motoqueiro. Isso não é brincadeira. Olha, precisa, acho, com paraquedas e uma moto. Porém, cada um veja o que edifica sobre ele. Cada um tem responsabilidade. O que nós vamos construir em cima do fundamento que é Jesus. Cada um veja. Isso é voluntário. E também cada um veja como edifica sobre ele. Olha, nós temos toda a liberdade. Deus não força ninguém. Agora tem uma coisa. Em uma igreja na Alemanha, eu ouvi o seguinte. Uma irmã me disse, olha, quando aqui o pastor ou os anciãos chamam para o pessoal ajudar para certas coisas, serviços, às vezes de organizar ou outras ações, ela disse, são sempre os mesmos. Eu fiquei triste. Porque acho que todos nós temos que nem Neemias diz, que os ricos naquela época, eles não baixaram a sua nuca para trabalhar junto na reconstrução do muro. Que nem um boi bem obediente, eu aprendi isso, um boi bem obediente, ele já chega lá no proprietário, ele já se prontifica para colocar o jugo. Você entendeu? Você é uma pessoa que realmente serve a Deus nessas coisas práticas também, quando precisa pessoas, olha, é muito importante, eu acho. Todo aquele que tiver deixado casas, irmãos ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Quem? Aqui não está escrito Reinaldo, João, não sei, Tiago, não, quem? Quem pensa, por que eu não vou? Ou por que eu não faço isso e aquilo na igreja? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, se alguém não permanecer em mim e tal. Quer dizer, você não precisa permanecer, você não está perdendo a sua salvação, mas você vai fazer coisas que não têm valor. Então, depois virá o tribunal de Cristo também, né? O engano do anticristo. A pergunta é, no final, você está preparado? Aplicação pessoal. Porque com Jesus, eu falo para jovens também, olha, a vida do jovem é exatamente isso. Diante de vocês é uma infinidade de caminhos e decisões para fazer. Essa aqui é a maior estação de trens de carga na Europa, que está em Hamburgo, na Alemanha. Imagina, tantos trilhos como isso tem que ser programado. Assim é tua vida. Com Jesus, achar o nosso caminho. Você entendeu? E Jesus ajuda mesmo. Que nenhuma locomotiva,
ela entrou aqui nesse disco e ela agora é redirecionada. O disco gira e a locomotiva vai no outro lado. Isso acontece às vezes na nossa vida. Nós andamos errados, com cabeça dura, amando o pecado ou não obedecendo. E Deus nos coloca ali. Que nem o motor do Verbus, que é um lindo motor de carreta Scania 112. Se você entende um pouco, até os caminhoneiros ainda sonham do ronco do Scania 112. E ali tem as correias. Toda manhã, quando eu viajo com o Verbus, eu tenho que abrir a tampa. Primeiro, eu tenho que olhar embaixo se tem alguma mancha de coisas que vazou durante a noite. E depois eu vou lá nas correias e boto a minha mão e aperto e olho se está bem espichado. Se essa correia do radiador dá um problema, o que vai acontecer? A água vai ferver. Se essa correia falha, eu não tenho mais eletricidade, vou gastar a bateria. E também a bomba da água não vai mais girar. E aqui é a grande coisa também, não é que vai para lá. Então eu tenho que sempre olhar aqui. E olha, porque a tendência da correia e da nossa vida é sempre arriar. Você entendeu? Depois de um tempo, ixi. E talvez você comece a tolerar coisas que você antes não tolerou. Por isso também esses dias podem servir para espichar as suas correias de novo, espiritualmente, né? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu usei aqui windsurf, né? E realmente é um espetáculo, não sei se você já fez. Você puxa a vela da água, primeiro você tem que aprender o equilíbrio na prancha, né? Aí pega aquela vela e aí entra o vento e dá um soco louco na vela. Você tem que cuidar para não cair, ser catapultado para frente. Eu já, uma vez fui catapultado, todo mundo riu na praia, né? Lógico, viram isso, né? Passei vergonha. Mas você sente a dinâmica de um vento, sem motor, sem esforço. Agora, você está movido, assim é o Espírito Santo na nossa vida. Eu falei daquela palavra, anatalo, renovado, é brotar de novo. E precisamos sempre de novo isso aqui, né? Brotar de novo, espiritualmente. E a palavra de Deus deve habitar ricamente em nós. Eu sei que a igreja se esforça muito, mas olha, tem muitos pastores que falam para mim, Reinaldo, o povo não lê mais a Bíblia. Olha, gente, isso é muito sério, muito sério. Nós gastamos muito tempo com outras coisas. Eu sei que o estresse do celular é um estresse horrível, muitos já estão advertindo, e a mídia em geral, mas olha, você tem que criar espaços na sua vida, espaços, onde você se senta, lê a palavra, ora para Deus poder falar, senão você vai fazer coisas erradas, né? E nós somos uma luz no meio das trevas, e fazemos parte desse povo que nada contra a correnteza. Eu já mencionei isso no meu testemunho, só um peixe doente ou morto é levado pela correnteza. Um peixe vivo. E olha, é incrível. Uma vez eu mergulhei na praia do Suape, lá em Recife. Lá tem um Recife muito bonito. Eu queria pegar um peixinho no meio dos corais. E de repente ficou tudo escuro. Porque veio uma onda gigantesca. A única coisa que você pode ainda fazer é segurar o óculos. E aí, ó. E depois você vê o sangue. Depois eu fui lá de novo. O meu peixinho, desse tamanho, estava no mesmo lugar. Isso é incrível, porque ele foi feito para nadar contra a correnteza. Você também, como cristão, para nadar contra a correnteza podre desse mundo. E eu acredito que isso aqui foi algum acampamento, né? Um retiro cristão, e eles fizeram essa coisa do peixinho que caiu no seco. Ó, eu acho muito bom. Será que você é um peixinho no seco, ou levado pela correnteza? Você sabe o que eu quero dizer. E Jesus nos atrai com laços de amor. E ele diz, como ele morreu uma vez, ele vai aparecer a segunda vez sem pecado para quem? Para quem? Aos que o aguardam para a salvação. E Paulo diz, a coroa da justiça, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Amém.
E olha, isso aqui é o Paulo que fala. Mas ele continua. E isso para mim, olha, isso é incrível o que ele fala agora. O grande apóstolo Paulo, olha, quem conhece ele um pouco, o que ele fez, a importância dele, o sofrimento dele. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso é incrível. Que consolo, que consolo. Muito bem, servo bom e fiel, sobre poucas coisas foste fiel, sobre muitas coisas te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Apesar que eu não mereço, mas eu gostaria muito de um dia de ouvir isso, porque Deus merece. Jesus merece. Jesus voltará, Ele vem. E olha, nós temos tantas profecias que se cumpriram quando Jesus veio, 330 profecias. E tudo em respeito do arrebatamento, dos anos apocalípticos, da vinda gloriosa, do milênio, vai se cumprir também, entendeu? E você tem que viver com isso e fazer as suas decisões, porque o futuro do mundo é de Jesus e o futuro do mundo é Jesus. Então se prepara. Será que você realmente está preparado? Eu apertei hoje à noite um pouquinho, você notou? Também a minha responsabilidade. E olha, eu me incluo, todos os apelos que eu fiz para vocês, eu faço para mim também. E olha, o braço do Senhor não é curto demais no ano 2024, onde o pecado abunda, a graça é muito maior ainda. Confia nele e ele vai abençoar vocês. Amém. Obrigado pela paciência.